Oi, gente, bem-vindos para mais um episódio, A Saúde da Mulher na sua melhor versão. Hoje a gente vai falar um pouquinho da saúde da mulher, mas é mais especificamente ligada à saúde masculina também, né? Que é a infertilidade masculina. A gente que faz infertilidade, a gente vê que muitas vezes o homem ele acaba sendo coadjuvante na infertilidade e ele é subdiagnosticado ou até negligenciado, né? Então é muito frequente a gente pegar pacientes que foram investigadas até completamente, às vezes, para infertilidade, mas o casal não, né? Que é 50% do nosso tratamento. Então, o meu convidado hoje é o Dr. Arnold Archerman. O Arnold, ele é daqui de Londrina, ele está aqui pessoalmente comigo. Ele faz parte da nossa equipe da Clínica Mãe Medicina como um especialista em infertilidade masculina. Ele tem uma história de vida, ele pulou mais do que eu aí pelo mundo até voltar para Londrina, então ele é formado na UEM, em Maringá. Ele foi fazer a especialização de cirurgia geral na Santa Casa de São Paulo e ele fez a urologia e hoje em dia é mestrando, ele está fazendo mestrado pela Unicamp. Então foi UEM, Santa Casa, Unicamp, né? Um belo currículo, aliás. E ele é especialista em infertilidade masculina. Bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite. É uma honra ser convidado por você, fazer parte dessa equipe da Clínica Mãe. E um prazer estar aqui para a gente acrescentar, explicar para as pessoas um pouco sobre esse assunto que, como você comentou, é muito negligenciado, né? O que a gente vê, assim, né, que a mulher acaba, ela vai mais, né, a mulher vai mais no médico, né, isso inclusive em outras áreas médicas, né, o homem acaba indo menos, mas nessa área de infertilidade, às vezes não é nem que a mulher também vai mais e o homem não vai, é que às vezes ele não é corretamente também investigado, né. Então, a pergunta básica que todo mundo faz, assim, mas como que eu vou saber se um homem é infértil ou tem uma dificuldade de reprodução espontânea, né? Quais são, se existe algum sinal, sintoma, como que a gente classifica isso? Certo. Não tem nenhum sintoma, né? O homem não consegue ver em si que é infértil ou por meio do espermograma, que é o principal exame para avaliar a fertilidade do homem mesmo. Então, alguns amigos até comentam, será que eu posso deixar para avaliar isso depois? Na verdade, acho que a resposta é assim, depende também da parceira, que a gente já comentaste bastante sobre isso, porque um homem, como ele produz espermatozoide de forma contínua, né? Então, por isso que ele pode engravidar mesmo quando velho, né? Assim como alguns autores famosos, né, americanos, Robert De Niro, tudo com 80 anos quase, conseguiram engravidar, né? Sabemos que a qualidade do sêmen do homem piora com a idade, mas ele pode ser pai mesmo velho, apesar dos riscos também que se tem da prole. Sabemos hoje, pela literatura médica, que pais mais velhos tendem a ter filhos com um risco maior de autismo e outros problemas neurológicos. Mas que pode ser pai, pode. Então, assim, como eu sei se eu posso ser pai? Primeiro é o espermograma. Então, uma coleta simples que a qualquer momento pode se fazer. Se o espermograma convencional, que a gente vai discutir, eu acho legal sobre isso, os tipos de espermograma. Tem o espermograma simples, convencional, que se faz na grande maioria dos laboratórios, e um espermograma específico. Fazendo um espermograma simples, a gente já tem uma noção. Tá bom? Beleza, partimos para as tentativas. Aí, aquela situação assim, um casal jovem tentando mais de um ano e não consegue engravidar, aí vamos para as minúcias explorando mais. Se a mulher tem mais de 35 anos, bateu 6 meses de tentativa, já vamos procurar mais a fundo. Então, em resumo, só vou saber se é fértil ou não, a princípio, com o espermograma. E aí, tendo alguma alteração, vamos vendo a mais, mas não se sente nada. E existe, assim, uma idade, por exemplo, no meu caso, a mulher está com 30 anos, né, mesmo que ela ainda não queira ter filhos, não seja casada, ou seja casada, não queira ter filhos, não pense nisso, a gente orienta hoje em dia fazer uma avaliação da reserva ovariana, né, então, assim, o antimileriano, a contagem de folículos antrais. Esse espermograma tem uma idade que você, Arnold, na sua prática, julgar com tantos anos ou não? Isso é mais, depende do desejo reprodutivo no momento. É mais desejo reprodutivo, realmente. Acho que a questão da mulher, né,
como se discute bastante aqui, um assunto é que a mulher nasce com todos os ovos e vai perdendo, o homem vai continuando. Então, assim, não tem a idade específica, a gente começa a se preocupar a mais no homem, fora, sabe, reforçando que homens acima de 40, 45 anos, a qualidade do sêmen vai piorando, né? Mas, assim, como a grande maioria dos homens, assim, a faixa etária sexualmente ativa e desejando ser pai já passa ali dos 30, 20 e poucos, 30 e poucos anos, não se tem tantos preocupações com a idade em si, né? Eu, na época do Al Pacino e do Robert De Niro, tiveram algumas entrevistas sobre isso, né? A mídia ficou, né, um pouco interessada e o que eu vi realmente foi o que você falou, né? A gente já vê isso nas biópsias de embriões, né? Os últimos estudos mostraram isso mesmo, né? Para a questão cromossômica em si, realmente é o óvulo que é o astro e ele é o mais importante. Mas as doenças pós-natais, trabalho de parto prematuro, também com aumento da idade paterna, esquizofrenia, né, ou autismo, algumas distúrbios neurológicos, né. Na questão da qualidade embrionária cromossômica em si é um pouco menos do que a gente imaginava, né. Sim, sim. Isso daí. E quais são as principais causas de infertilidade, Arnold? Tipo, assim, o que o homem deve se preocupar mais? Bom, a principal causa de infertilidade masculina é a varicocele, né? Varicocele são varizes no testículo, né? Varicocele é uma palavra que vem do latim, que são veias tumorais, né? Largas, grandes, e se deve então a um defeito genético, não é adquirido, não é uma coisa que o homem fez, ou deixou de fazer, ou comeu, que ele gerou a varicocele, as veias no testículo. É uma questão, uma doença venosa, que até 70% dos homens com varicocele têm varizes nas pernas também, ou hemorroidas. Então, são todas doenças venosas. O sangue, ele sobe contra a gravidade, então eu falo assim para o paciente, como é que o sangue do pé volta para o corpo contra a gravidade? As veias têm válvulas. Então, as válvulas, elas ajudam o sangue a subir e ele fecha para não voltar. Se as veias estão largas, por mais que tenham válvulas, tem um vão no meio, então o sangue vai, mas volta. E esse sangue retornando para o testículo, no caso da varicocele, ele é o grande prejudicial, né, um grande vilão para a fertilidade masculina. Então, assim, o testículo não gosta de calor como primeira informação e mais importante. Se o testículo gostasse de calor, não estaria fora do corpo, estaria dentro da barriga. Né? A temperatura da bolsa escrotal é de 2 a 4 graus mais baixa do que os órgãos do corpo. Então, o testículo gosta de lugar frio. O sangue que fica voltando da varicocele, ele aquece, é uma bolsa térmica ali. Então, tem varicocele só do lado esquerdo. O testículo direito é afetado também. Tá? Então, o principal mecanismo é o aquecimento, né, desse sangue represado. Outro mecanismo de ação da varicocele é a tensão. É igual quando você pensa num tráfego. Tem ali um monte de carro entupindo, não consegue a via passar. E no caso aqui o sangue chega pelas artérias, mas ele não consegue subir. Então gera uma hipóxia, ou seja, não oxigena bem o tecido testicular. E o terceiro mecanismo é a questão de acumular sujeira. O testículo recebe sangue das artérias puro, se nutre e joga as sujeiras, que são os radicais livres, os metabólitos, para as veias para ser filtrado. Como esse sangue não sobe, fica ali represado, essas toxinas prejudicam a qualidade dos espermatozoides. Então, principalmente, a gente fala do estresse oxidativo. Então, o que é isso? O DNA dos espermatozoides pode ser lesados, fragmentados, despedaçados e que, consequentemente, a qualidade do sêmen não é tão boa assim. Tem casos, então, que o homem tem um espermograma simples, convencional, como a gente comentou agora há pouco, normal, com varicocele, e aí faz esse espermograma específico e vê que a qualidade do DNA dos espermatozoides está tudo despedaçado. A gente tem alta taxa de fragmentação do DNA. Você corrige essa varicocele e aí depois de alguns meses o paciente colhe os frutos disso. As novas safras de espermatozoides, ou seja, você fez a correção, o testículo começa a ter uma saúde melhor, então os espermatozoides que vão se formar a partir dali para frente, vêm com melhor qualidade, com melhor quantidade. Né? Então esse é o lado bom da parte da fertilidade masculina. O que você puder otimizar, a gente consegue colher frutos lá na frente. Aí tem um probleminha, porque a produção de um espermatozoide demora 3 meses.
mais Sim. especificamente 74 dias. Então, quando a gente fala de tempo, aí olha para parceira. Fala, e aí, qual que é a idade da parceira? Ah, ela é jovem, tem menos de 30 anos, legal, uma reserva ovariana legal. Então, a gente vai otimizando para que o casal consiga engravidar naturalmente, que esse é o nosso principal objetivo, né? Até mesmo, às vezes, quando a parte feminina não está tão favorável, mas tem um tempo legal, tudo que a gente otimizar vai favorecer a maior chance de sucesso na reprodução em laboratório, Sim, né? mesmo, por exemplo, um caso, o que ele está querendo dizer assim, a gente às vezes tem uma menina jovem, mas espontaneamente ela tem uma dificuldade de engravidar por uma questão tubária, uma endometriose, apesar de ter tempo pela idade reprodutiva do óvulo. Mas pode ser que mesmo corrigindo a varicocele, melhorando o espermograma, esse casal não vai conseguir engravidar espontâneo porque ela tem um fator nas tubas. Exato. Mas a qualidade do embrião que esse espermatozoide melhor vai me dar pode ser um benefício, né? Aí, às vezes, o casal, em vez de tentar várias vezes, o homem não tendo corrigido essa varicocele, às vezes o casal vai precisar de várias tentativas, o que são mais invasões da mulher, para poder estimular e ter mais ciclos de aspirar óvulos, do que, às vezes, na primeira tentativa já ter sucesso, né? Mas não é toda varicocele, né, que é para operar, né? Exato. Nem todo homem com varicocele tem que ser operado. Estima-se que aproximadamente 15% dos homens têm varicocele. É a mesma incidência de endometriose. Curioso, né? Fica parecido. Agora, por que alguns homens com varicocele têm vida normal e outros não? Isso é uma grande incógnita até hoje, né? Porque o que se pensa é que existem alguns genes desconhecidos que produzem substâncias que contrabalanceiam essas agressões que eu mencionei. Então, é com alguns homens que têm varicocele, uma vida normal, tamanho de testículo normal, hormônio, qualidade do sêmen normal, muito provavelmente produz substâncias que protegem ele dessas agressões e vida normal, né? Agora, que a varicocele está associada à infertilidade, isso é inegável. Isso a gente, quando o paciente tem a varicocele, tem qualidade do sêmen afetado, você corrige, colhe os frutos muito bons, dentro de 3 a 6 meses. O melhor momento, o pico da melhora é depois de 6 meses da cirurgia. Mas, por exemplo, fatores como obesidade, aumento da pressão abdominal, assim, muito esforço físico, ciclistas de profissionais, aquecimento testicular por outras causas, não causam a varicocele, correto? Não mas causam. podem agravar ou... Podem. Tá. Podem. Um homem que faz muita academia, muito esforço físico, tudo que se aumenta a pressão intraabdominal tende a piorar a gravidade da varicocele, sim, né? Mas a varicocele ela surge em torno dos 15 anos de idade. Como é uma coisa genética, uma coisa que eu falo para os pacientes que têm varicocele, que conseguirem engravidar, eu falo assim, olha, quando o seu filho, né, for sendo menino, ele estiver próximo dos seus 14, 15 anos, leve para o urologista, porque varicocele não se sente. Né, como a primeira pergunta lá, tem sensação, alguma coisa? Não, infertilidade não tem sintomas. A varicocele pode gerar um dor, um desconforto na bolsa escrotal em apenas 2 a 10% dos casos. Então, são poucos os casos. É pouco, 2 a 10. Pouco. 12 com Sintomático. varicocele, sim. E mesmo em graus mais elevados. Mesmo em graus mais avançados, né? Que é uma sensação de peso, um desconforto, principalmente ao esforço físico. O homem vai lá na academia, faz esforço lá, pega peso, tudo, e no final fica assim, nossa, tô sentindo um peso ali na bolsa escrotal. Aí, se juntando, pode ser isso. A cirurgia da varicocele pode ajudar na dor também, né? É das indicações, não é a primeira. A principal é a da infertilidade. Mas a correção cirúrgica traz esses benefícios também, sim, né? Aí, como você comentou, em relação à obesidade, a questão do ciclismo, então, isso são outros fatores que levam à infertilidade masculina também. A questão, quando está falando da academia, dos anabolizantes. Sim, ontem a gente conversou bastante sobre isso, né? Hoje é muito comum usar anabolizante. A gente ontem estava falando muito da questão de prescrições, mas às vezes, na maioria das vezes, sem prescrição nenhuma, né? Por causa do amigo, do personal, né? Então, isso está muito comum. Infelizmente. E o CFM, esse ano mesmo, fez uma nota bem interessante, declarando que não é permitido, para fins estéticos, a questão da testosterona, a reposição de testosterona. Até o nome que fala assim, terapia de reposição de testosterona. Então, a indicação é para repor aquilo que é baixo. Se já está normal, não é para se fazer nada.
Aí a questão é, muito bem, o homem é jovem, sexualmente ativo, quer ser pai e a testosterona é baixa. Ele não vai poder repor? Vai. A questão é a forma que se faz. Não é dando a testosterona pronta que são os anabolizantes. É fazendo com que o corpo dele produza a testosterona. E aí tem medicamentos específicos que aí o especialista pode ajudar. Uma das causas, assim, às vezes a gente vê urologistas, né, prescrevendo testosterona para um casal que está tentando engravidar, Sim. né? Então isso é importantíssimo, né, Arnold, o casal entender, o homem entender que Exato. vai levar um efeito rebote, né? Vai fazer um bloqueio. Se você está dando algo para o organismo que ele produz, ele também não é burro, o organismo é esperto, né? É o que eu explico para os meus pacientes. Ele vai parar de produzir, eu já estou recebendo, né? Por que eu vou trabalhar se eu já estou ganhando de graça, né? Exato. Então faz esse bloqueio, né? E é interessante isso que você comentou, que até tem alguns urologistas que prescrevem a testosterona para casal que quer engravidar, que em 2010, se eu não me engano, teve no maior congresso de urologia do mundo, que é o americano, na Associação Americana de Urologia, foi feita uma enquete entre os urologistas presentes lá, né? E 25%, um quarto dos urologistas prescreveriam testosterona como anabolizante para ajudar, pensando que vai ajudar a melhorar a fertilidade, o que é um erro. Então, por que dá testosterona, um anabolizante, né? Testosterona pronta, né? Como você mencionou exatamente isso, para o corpo é algo prejudicial. Quando se dá testosterona pronta para o organismo do homem, a gente fala assim, tecnicamente, que bloqueia o eixo hormonal. O que é isso? O cérebro entende que já está tendo testosterona ali pronta, então ele não precisa estimular o testículo a trabalhar. Então ele dorme, digamos assim. Então, os hormônios aqui da hipófise, que na base do cérebro, que conversa com vários órgãos ali, fala assim, bom, para o testículo ele não precisa trabalhar. E aí o testículo também vai atrofiando, já que não tem esse estímulo. Sim. O grande problema também desses meninos que usam muito anabolizante, muito bem, tá usando anabolizante e aí uma hora quer parar, porque fala, bom, agora já deu, agora eu quero ser pai. Só que na hora que vai retirar, a sequela que ele já tem, aí não tem muito como correr atrás. O testículo, uma vez que atrofia, ele não volta a crescer. Então... Tá vendo, gente? Muitas vezes pode ser irreversível, Exatamente. né? Você tem uma atrofia testicular e para realmente de produzir, né? E às vezes são crianças até, né? Meninos novinhos, né? Que estão usando hoje em dia, né? Exato. Ainda vai naquela conversa do amigo, da academia, olha, para ganhar massa, ficar bonitão, não sei o quê, sem saber, na inocência, e depois não sabe lá na frente colher esses frutos. Quando eu recebo paciente no consultório assim, já está usando, eu alerto ele fala assim, nossa, sério? Muitos desses jovens assim. E aí já fala assim, ixi, agora o que eu vou fazer? Mas a gente tem protocolos, né, para tentar com que o paciente não sinta um baque na retirada e, ao mesmo tempo, tenta acordar o testículo para ele andar com as próprias pernas e conseguir, digamos assim, né, a ficar sem medicação nenhuma. Mas, às vezes, nem sempre a gente consegue. Então, assim, quanto antes puder parar, melhor. Aquilo que a gente conversou ontem lá na palestra, que é interessante, eu acho que é interessante a gente comentar aqui, é uma analogia que eu faço do anabolizante com um cigarro, né? Então, assim, cigarro e câncer de pulmão, a gente sabe, sem dúvida, que está associado. Mas nem todo mundo que fuma tem câncer de pulmão. Tem gente que fuma 5 anos, câncer. Tem gente que fuma 40 anos, não tem câncer. Mas o pulmão está machucado, está destruído e não volta atrás. O testículo é igual. Quando se usa anabolizante, tem alguns pacientes que o organismo ele reage ao uso daquele anabolizante, usou pouco, ficou zerado, azospérmico, não tem espermatozoide no ejaculado e não volta atrás. Outros que conseguem usar por anos, até conseguem engravidar as parceiras, mas você vai ver a qualidade do testículo, está meio atrofiado e ruim. Então, assim, não é assim que todo mundo que usa anabolizante é infértil. Existe uma predisposição, né? Existe. A gente comenta que é igual ao cigarro, é questão do que? Quanto usa, né? O cara fuma só de vez em quando, ou fuma maços e maços, né? Quanto usa, o que usa, é trembolona ou é deposterona, coisas mais leves. E por quanto tempo usa? E o organismo como reage. Perfeito. E fora isso também a gente tem algumas infecções virais, né, que podem levar, né, uma dificuldade. Como é que está hoje em dia o pós-Covid? Vocês notaram na prática um aumento ainda? Como é que está hoje, né? Porque na época eu lembro que teve, né, um boom, né, de pós-Covid, mas havia uma recuperação que variava bastante, né? Mas hoje
o feedback disso? Como que foi pós-pandemia? Por enquanto, o que a gente tem visto é que realmente tem dado os pacientes que tiveram Covid, alguns ficaram sequelados, outros conseguiram se recuperar. No período do Covid mesmo, quando estava infectado, nos meses após a infecção, a qualidade seminal era ruim. Tem um trabalho muito interessante do George Halak, lá do HC. Ele é fantástico. Ele tem estudos de microscopia eletrônica mostrando o vírus dentro dos espermatozoides até. Na célula Na célula, mesmo, no né? sêmen mesmo. É que como se até pudesse transmitir via sexual. Tava essa dúvida até. Uhum. E o Covid, além da questão do sêmen, da recuperação da fertilidade, a questão da ereção. Também teve uma redução. Tem alteração, porque como ele é inflamatório, que um dos principais motivos dos problemas dos pacientes com Covid era a inflamação no corpo, né? As tromboses, os processos inflamatórios do pulmão, principalmente, né? Mas cardiovasculares também. Então, as questões da ereção, que é uma questão dos vasos do pênis para poder ter ereção, que é entrar sangue no pênis e encher, como a circulação no pênis são vasos muito finos, o pouco que se machuca poderia levar ao entupimento, ou seja, não entra sangue e não tem ereção. Então, homens com Covid têm uma situação mais desfavorável, é um problema para poder ter ereção e, consequentemente, dificultar a engravidar. Então, a gente fala bastante da questão do sêmen, mas também a questão da sexual comprometida. E alguns outros vírus, né? Cachumba, Sim. ainda existe Sim, a cachumba ainda tem. É engraçado quando tá no consultório e pergunta, né? Porque como são muitas perguntas que a gente faz, tem um checklist para até nem esquecer, né? A gente fala, putz, perguntar essas coisas. Mas sempre quando eu pergunto pro paciente, você teve cachumba? O paciente fica pensando assim, tem que perguntar pra minha mãe, né? Alguns até lembram, então. A cachumba é um vírus que ele tem uma tendência a uns receptores do testículo e da parótida, que é o que fica aqui na face. Então, assim como o Covid também, que a gente mencionou agora, né? Tem um tropismo, né? Uma tendência a se fixar nas células do testículo. Então, assim, se o homem não teve não só a questão da cachumba, do Covid, mas também um processo infeccioso no testículo, como uma DST, né? Um homem teve um período que tinha muito relações sem preservativo, de forma desprotegida, de riscos, já teve gonorreia, clamídia, outras DSTs, e que essas bactérias, essas DSTs, né, chegam até a infectar o testículo, ficou já o testículo vermelho, quente, inchado. Na cicatrização desse processo infeccioso pode levar fibroses e até atrofia testicular, ou entupimentos para passagem dos espermatozoides. Então, é um dos questionários, sim, dessas infecções do sistema reprodutor masculino, sim, para a gente questionar, né? Obesidade é uma pandemia. A gente fala pandemia, quando fala a palavra pandemia, não fala em Covid, mas na verdade a obesidade é uma pandemia, né? Tanto para os dois, né? Tanto para os homens como para as mulheres, né? É um grande problema no organismo hormonal, físico, né, estrutural. E para os homens, né, gente, é o que eu sempre costumo dizer, o homem, ele reage muito bem a mudanças do estilo de vida, né? Você consegue melhorar, né? Por exemplo, até a varicocele você consegue melhorar, você parando de fumar, melhorando a tua dieta, emagrecendo, né, usando medicações. Então, é um benefício grande que o homem tem na reprodução assistida, que muitas vezes é fundamental para o sucesso, né, que a gente muitas vezes não tem, né, por melhor que seja o organismo da mulher, ainda a idade é o fator mais importante, né, que daí aquela confusão, né, de hoje em dia das mulheres acima de 40, que o organismo dela realmente não responde, parece que tem 20, mas o ovário ainda não foi comunicado, né, dessas mudanças na sociedade, digamos assim. Sim, eu tento convencer os pacientes, o que é muito difícil, porque os pacientes querem tudo a pílula da felicidade, a pílula da saúde, tudo muito fácil para ontem, mas nada melhor do que mudança de hábitos. Então, esse é um grande desafio de nós médicos, é convencer a mudança de hábitos dos pacientes. Tanto na alimentação, quanto no exercício físico. A alimentação é o mais importante, né? Você tenta falar assim aos pacientes, bom, beleza, fez uma corrida, uma maratona, 42 quilômetros, suou pra caramba, você vê lá quantas calorias perderam. Eu não sei os cálculos, mas vou, sei lá, chutar 12 mil calorias. Aí você vai ver lá um Big Mac.
Sei lá, tem 5.000 calorias. Então, 2 lanches já mata já uma corrida de 42 quilômetros, sei lá. Então, assim, a alimentação é o que é mais difícil, né? Uma coisa que tem que se tornar uma rotina, seja com o suporte, principalmente com orientação de nutricionista, né? Para ajudar a orientar aquilo que se adapta. Porque muitos pensam assim, bom, então para emagrecer eu tenho que passar fome. Não é passar fome, é comer correto, né? Sim. E aí os profissionais né, da área vão poder orientar melhor. Atividade física com um educador físico e tudo mais. Isso tudo atribui uma saúde como um todo do paciente, tanto fértil quanto sexual. O libido, a ereção, vários e vários trabalhos demonstram que a questão da ereção melhora com a mudança de hábitos. Pacientes obesos, que às vezes necessitavam do azulzinho, famoso do Viagra, sildenafil, com a perda de peso, atividade física, conseguiram ficar sem, por questões da melhora do óxido nítrico, que é uma substância que é o que ajuda a dilatar os vasos ali para entrar sangue no pênis, além da autoestima, Sim, do com certeza. ver o físico dele, do emocional, emocional, né? de ficar mais feliz com o seu corpo, né? E a parceira também. Então é uma coisa que soma outra, né? E então, assim, é difícil, não é da noite para o dia, é a longo prazo, mas os benefícios são muitos, né? Até que tem que ter energia para cuidar das crianças depois, quando nasce depois. E, Arnold, por exemplo, paciente com azospermia. Azospermia, gente, é quando não tem espermatozoides no ejaculado. O espermograma vem zerado. O que fazer? Quais são as causas? E é impossível engravidar ou não? A azospermia é o cenário mais dramático da infertilidade masculina, apesar que nós temos 2 cenários de azospermia. E aí a primeira etapa da investigação da azospermia no consultório é saber, peraí, essa azospermia, o espermograma desse homem está zerado porque há uma obstrução ou é porque a fabriquinha, que é o testículo, está com problema, né, que é uma azospermia não obstrutiva. Então, em 90% dos casos, no consultório, por meio da história do paciente, do exame físico e de exames complementares, exame de sangue, hormonais e imagem, a gente consegue diferenciar um do outro. Tá? Então, a gente tem que saber assim, se o homem tem uma azospermia obstrutiva, o prognóstico ele é muito positivo, porque ele produz, só não está saindo. E aí a gente tenta, por exemplo, se o homem fez uma vasectomia, ele tem uma azospermia obstrutiva. Com esse propósito, ele foi lá e fechou, quebrou a ponte da passagem. Aí tem os cenários que a gente dá para discutir bastante, que a reversão não é algo tão simples como muito pensa. Se a cirurgia de vasectomia que fez em meia hora, foi lá, fez, levantou, foi para casa, a reversão vai ser fácil. É bem o contrário, né? Tanto é que é por isso que os planos de saúde são tão burocráticos para executar. Eles sabem assim que o negócio é complexo. Então, fala assim, você tem certeza? Sim. Tem um prazo para pensar em executar. Mas, então, se tem uma vasectomia, então a gente pode tentar reconectar e ejacular normalmente e engravidar. Agora, se o problema é a fábrica, se o testículo está doente, aí o cenário é mais complexo. Mesmo assim, não é para se condenar a esterilidade. A diferença entre esterilidade e infertilidade é que a infertilidade é a dificuldade de engravidar naturalmente e a esterilidade é total impossibilidade. Com os próprios óvulos ou espermatozoide, né? Lembrando que a gente tem, né, em alguns casos assim irreversíveis, né, de infertilidade, qual você não tem, você tem o banco de sêmen e banco de óvulos, né, disponível. A ovulação e o banco de sêmen. Né? E tem as causas genéticas nesses casos, né? Sim, sim. É uma das etapas que, uma vez que a gente já está direcionando para a questão da azospermia não obstrutiva, quando a fábrica ali está tendo problema na produção de espermatozoides, a gente vai tentar entender o porquê. São várias as causas. Sejam elas infecciosas, a varicocele pode ser uma das causas, mas no caso, até mesmo a varicocele muito avançada, com a azospermia não obstrutiva, se a gente corrige essa varicocele, às vezes a gente consegue fazer com que o homem tenha espermatozoides no ejaculado e não tenha que invadir o testículo para poder captar. E isso já ajuda. Mas é temporário. Curiosamente, quando o paciente passou a ter espermatozoide no ejaculado depois da correção da varicocele, depois de 9 meses, 12 meses, ele zera novamente. E tem as questões genéticas, que é fundamental. Uma vez que você não tem mais nada para otimizar, é uma das etapas para se investigar que, às vezes, o homem nasceu estéril já. No cromossomo Y, que faz nós homens sermos homens,
tem a receitinha de bolo ali no cantinho dele ali, chamada região AZF, que é o que tem ali as etapas para produzir espermatozoides. Se tiver faltando dos capítulos da receita de bolo ali, que é a região AZF-A, AZF-B, o homem é estéril. O que fazer, né? Não tem o que fazer. Existe relatos na literatura de um casal que conseguiu encontrar espermatozoides, mas a literatura fala, né, a medicina no mundo todo fala, esses casais não são aconselhados a serem submetidos a um procedimento invasivo para tentar procurar, porque é zero, praticamente virtualmente zero. Agora, a região AZF-C é uma coisa muito interessante, porque em 50% a 70% dos casos, esses homens com geneticamente alterados, na região AZF-C, podem ter espermatozoides no ejaculado. E é interessante que os vários espermogramas que esse homem vai fazer, ele cicla. Tem momentos com 2 milhões, 500 mil, 0, aí um pouquinho. Então, assim, ele pode até ter. Só que é uma coisa que é interessante. Esses pacientes vão precisar de reprodução no laboratório, que não vai ter o que otimize para ter uma grande quantidade e engravidar naturalmente. Muito bem. Esse casal ele vai tentar engravidar por meio de reprodução. Nestes casos, todos os filhos homens serão iguais a ele, porque ele passa o Y para o filho homem. Sim. Né? É um dos casos que a gente pode propor daí a questão da sexagem com esses fins, né? Porque por ética o casal não pode falar assim, hoje eu quero... Dessa vez eu quero uma menina. Agora eu quero um menino. Eticamente mas não nesse se pode. caso, né, quando é ligado, por lei, a gente pode. faz. Exatamente. É possível, né? E uma dúvida muito frequente é a tal da vasectomia, né? Então, o paciente fez vasectomia, teve lá seus 2, 3 filhos, daí casa de novo e quer fazer, né, a reversão ou a fertilização in vitro. Como escolher entre esses dois métodos? E outra questão é, mesmo fazendo a fertilização in vitro, não é garantia que na punção vai ter espermatozoides, correto? A chance é muito maior, porque uma zoospermia é obstrutiva, então a perspectiva de encontrar espermatozoides no testículo é quase 100% na zoospermia obstrutiva. Então não é o fato de fazer a vasectomia que vai se afetar a produção, a não ser de outros fatores externos, né? Como a obesidade, a varicocele e tudo mais. Né, que a gente mencionou, que podem levar a uma zoospermia obstrutiva, a não obstrutiva. Mas, muito bem, um casal está lá, o homem fez a vasectomia, quer ter mais filhos, e aí, o que se aconselha? Fazer a reversão ou vai direto para a FIV? Realmente, a reversão da vasectomia é o melhor custo-benefício, né, para os casais que querem ter filhos quando o homem fez a vasectomia. Mas nós temos 2 principais critérios para se definir o que fazer. Primeiro, a idade da mulher, sem dúvida. Mulheres com idade avançada, que daí as mulheres já ficam assim, já de olho meio torto, né? O que é idade avançada, né? Já me chamar de velha, né? Fala, olha, o que a gente tem na literatura, mulher de 37, 38 anos para cima, não aconselhamos fazer a reversão. Porque pensa bem, vai fazer a cirurgia da reversão. Tá, fez a cirurgia da reversão. Tem que esperar cicatrizar. Esperou ali pelo menos 6 semanas para se fazer o primeiro espermograma. Não deu certo. Até 6 meses da reversão, a gente pode esperar ainda o sucesso. Se depois de 6 meses não deu certo, realmente foi sem sucesso. Mas aí pensou, beleza, fez a cirurgia e vai começar naturalmente tentando. Mas a qualidade do óvulo tem a idade dela. Perfeito. E é o que a gente estava comentando. E aí as tentativas são muito mais difíceis para se ter sucesso. Então, o primeiro fator é a idade feminina, da parceira. E segundo é o tempo da vasectomia. Então, homens com uma vasectomia acima de 10 anos de vasectomia, as chances de sucesso são cada vez menores. Porque o tempo que ficou ali fechado, o deferente, né, que é onde que se corta o tubinho, pode-se ter obstruções para trás, que chamam de obstruções secundárias no epidídimo. Então, há uma chance, quanto mais tempo ter essa vasectomia, maior o tempo de fechar lá atrás. Então, não adianta você conectar se lá atrás também está fechado. Não vai ter espermatozoides. Sim. E até por isso que o correto na cirurgia da reversão de vasectomia é ter um outro profissional do que o cirurgião, que poucos lugares fazem. No momento da cirurgia, a gente pega os extremos do caninho que foi cortado, que se chama ducto deferente, e a gente amputa e vê o líquido que vem do testículo. Se nesse líquido que vem do testículo a gente passa para esse patologista, que é o médico que fica de fora do centro cirúrgico, ele olha na lâmina no microscópio. Opa, tem espermatozoide? Maravilha.
junta os caninhos ali, o sucesso vai ser grande. Agora, ele fala assim, ó, não tem nada aqui não. Aí a técnica cirúrgica muda. Então eu vou decidir mudar a minha forma de fazer a cirurgia na hora. Em vez de juntar os caninhos, eu tenho que pegar uma parte e levar lá perto do testículo, no epidídimo. Então, é fundamental na reversão de vasectomia ter esse profissional extra para se falar assim, ó, tá legal, tem espermatozoide, pode ir para frente, ou olha, muda a sua estratégia que aqui não tem espermatozoide nenhum. Se você não, a cirurgia vai ser feita às cegas. Do tipo, ó, eu fiz. E aí, será que você fez mesmo? Perfeito. Eu acho que assim, tudo isso que a gente conversou aqui, gente, confirma mais uma vez a importância, né, na reprodução assistida de você pesquisar e tratar o casal, né? Então, é o que faz com que a gente realmente atinja o maior número possível aí de gravidezes, né, de sucesso em menos tempo, né, e um atendimento realmente completo para o casal. Eu venho de uma escola no qual a gente sempre tratava os casais, né, a gente tinha sempre um urologista na nossa equipe, que é o que a gente tem aqui na Clínica Mãe em Londrina, né? Um urologista especialista nisso, porque hoje em dia é um mundo, né? A reprodução assistida masculina realmente ela evoluiu muito e vai evoluir ainda mais. Dr. Arnold é da nossa equipe aqui de Londrina, né, faz também consultas online, né, doutor Arnold? Hoje em dia a gente, né, não tem mais essa divisão de regional, né, hoje em dia a medicina avançou muito, é especialista na área, tem uma formação realmente acadêmica bem completa, e eu queria agradecer aí o seu tempo, e se quiser deixar uma mensagem final aí para os casais, para os pacientes. Certo. Bom, acho que só reforçar a importância da avaliação em conjunto, né? Porque fertilidade é tempo dependente. Como no começo aqui desse podcast que você comentou de que é muito comum das mulheres irem investigar, porque as mulheres são mais atentas e procuram mais e investigam mais, elas vão, e depois de muito tempo é que o homem vai se investigar. O certo é um casal que já está vendo alguma dificuldade, seja investigado em conjunto. A mulher pelo especialista, pelo ginecologista da área, e o homem pelo especialista, o urologista da área, o andrologista. E que tudo que se puder otimizar para ter maior sucesso, seja o principal objetivo engravidar naturalmente, e em casos complexos, vão melhorar ao máximo para ter mais sucesso possível, né? E que as causas de infertilidade do casal, em 20% das vezes, é só masculina. 30% é dos dois e 50% é só feminina. Então, assim, o homem pode, então, seja sozinho ou em conjunto em 50% dos casos. Ele não pode ser deixado de lado. É porque o mundo ainda é meio machista, né? Graças a Deus as coisas estão mudando bastante. Essa do tipo, não, eu não tenho problema, né? Mas as informações, essas questões, esses tabus estão aos poucos quebrando, graças a Deus. Agora, aqui no podcast, as mídias sociais, a internet, tem ajudado a esclarecer mais isso e ajudado tantas pessoas em várias doenças, né, a se prevenir e se curar mais rápido. Obrigado pela oportunidade e é uma honra estar junto com você. Gente, obrigado por participarem, gostou do conteúdo, compartilha, muita informação aqui de qualidade hoje novamente, e até o próximo episódio.